E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês aqui no Odisseia Textual. E hoje a gente vai se aventurar por um clássico da literatura, O Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Quem nunca se encantou com essa história, né? Uma história que atravessa gerações, né? É verdade. E é incrível como uma obra aparentemente tão simples, né? Guarda tantas reflexões, né? Tantas camadas de significado sobre a vida, sobre o amor, sobre a amizade. É realmente uma obra genial. E para a gente começar essa nossa conversa, eu queria voltar lá para o comecinho da história, né? Quando o aviador se encontra perdido no deserto, completamente só. A solidão, né? Um dos grandes temas da vida adulta, né? Que o Saint-Exupéry já coloca ali logo de cara, né? E desse momento de fragilidade, né? Surge o Pequeno Príncipe com toda a sua pureza, a sua inocência, pedindo um desenho de carneiro. Um desenho de carneiro. E que contraste, né? Total. De um lado a gente tem a racionalidade do aviador, né? Preso ao mundo concreto. E do outro, a imaginação sem limites do Pequeno Príncipe, que enxerga além das aparências, né? Essa incapacidade do adulto de ir além do óbvio, né? Fica muito claro quando o aviador não consegue entender o desenho, né? Esse aí da jiboia. O desenho da jiboia que engoliu o elefante. Exatamente. Pra ele era só um chapéu, né? Era só um chapéu. É como se a gente, ao crescer, perdesse essa capacidade de enxergar a magia, né? A poesia que existe nas coisas mais simples, né? É verdade. E essa crítica à superficialidade do mundo adulto permeia toda a história, né? A gente vê isso na jornada do Pequeno Príncipe pelos planetas. Sim. Cada um habitado por um personagem que representa um tipo diferente de adulto. Cada personagem com as suas peculiaridades, né? Com suas neuroses, digamos assim. Exato. Que no fundo, o Saint-Exupéry tá ali escancarando, né? Mostrando pra gente os vícios, né? As ilusões que muitas vezes nos afastam do que realmente importa. E o Pequeno Príncipe, né? Com seu olhar curioso, questionador, né? Ele coloca o dedo na ferida e nos faz repensar os nossos valores, né? Afinal, de que adianta ter poder sobre as estrelas se você não consegue enxergar a beleza delas? Uma provocação, né? Uma provocação. E o mais interessante é que o Saint-Exupéry não se limita apenas a criticar, né? Ele aponta, né, um caminho para a gente se reconciliar com a nossa essência, com a nossa criança interior. E esse caminho passa pelo encontro do Pequeno Príncipe com a raposa, né? A raposa. Um dos personagens mais emblemáticos, né? Sem dúvida. Da literatura. E é ela quem ensina o significado de domesticar, de criar laços, de se tornar responsável por aquilo que a gente ama. Essa lição sobre o amor e a responsabilidade é central na obra, né? A raposa mostra para o Pequeno Príncipe que o amor exige cuidado, exige atenção, exige dedicação. É preciso tempo, né? Para que um vínculo genuíno se forme, né? Para que a gente realmente conheça e compreenda o outro. E aí me veio aquela frase, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E a frase. Nossa, que lição poderosa, né? Sobre a importância da gente cultivar os nossos relacionamentos com carinho e com cuidado. E a raposa também nos ensina a gente ver com o coração, né? A gente enxergar a essência das coisas. O essencial invisível aos olhos, né? Ela diz. É a gente ir além da superficialidade, do que é aparente, para realmente compreender o valor, né? Do que nos cerca. Nossa, essa frase é simplesmente incrível. E ela nos leva de volta àquele primeiro desenho, né? É verdade. Da jiboia e o elefante. O que realmente importava para o Pequeno Príncipe não era a forma, né? Mas o significado, né, que aquele desenho tinha para ele. É como se o Saint-Exupéry estivesse nos dizendo, olhem além das aparências, busquem a essência. Totalmente. Buscar a essência, o que realmente importa na vida. É isso que faz o Pequeno Príncipe uma obra tão atemporal, né? Tão universal. E por falar em universalidade, a gente não pode esquecer que o Pequeno Príncipe visita a Terra, né? Que, segundo o geógrafo, tem boa fama. Boa fama. Será? Será que a experiência dele aqui confirma essa fama? É uma boa pergunta, né? Claro. A gente fica se questionando, afinal, o que ele encontra aqui? Né? Um deserto, uma serpente, um jardim com milhares de rosas iguais. Será que essa é a imagem que a gente quer passar para quem vem de fora? E essa decepção, né, com a Terra faz o Pequeno Príncipe questionar. Onde estão os homens? E a flor do deserto responde.
O vento os leva, não tem raízes, o que os transtorna muito. Que crítica, né? Que crítica poderosa. É como se o Saint Exupéry tivesse, né? Apontando para essa superficialidade da vida moderna, né? A falta de raízes, de conexões genuínas. A gente vive num mundo onde as pessoas estão sempre correndo, né? Buscando algo que nem elas mesmas sabem o que é e acabam se perdendo no caminho, né? E essa crítica fica ainda mais evidente nos encontros do Pequeno Príncipe com o guarda-chaves, né? Que controla o movimento dos viajantes sem saber para onde eles vão. E com o comerciante de pílulas que aplacam a sede. Nossa. Que absurdo, né? É absurdo. Mas, ao mesmo tempo, como essa ideia reflete a lógica de consumo da nossa sociedade, né? Confiante. A busca por soluções rápidas que nos poupem tempo, mas nos afastam do que realmente importa. E o Pequeno Príncipe, né, com a sua simplicidade, ele nos mostra que a beleza está nas coisas simples, né? Um poço no deserto, o canto da polia, a água que nasce da caminhada sob as estrelas. Ele encontra beleza na amizade com a raposa, na singularidade da rosa dele, no brilho das estrelas que agora, para ele, sabem rir. É lindo isso, né? E ele tenta transmitir essa beleza, essa sensibilidade pro aviador antes de partir. E que partida emocionante, né? A serpente, o veneno, a promessa de voltar para casa. Será que ele realmente morreu? Essa é a grande questão, né? Acho que cada leitor, com seu coração, né? Com a sua sensibilidade, precisa encontrar a sua resposta. Mas independente da interpretação, o que fica é a certeza, né? De que O Pequeno Príncipe é uma obra transformadora. Que nos convida a ver o mundo com outros olhos, né? A resgatar a nossa criança interior e buscar o essencial em cada experiência. E que nos ensina que, ao olhar para o céu e ver as estrelas, a gente sempre vai lembrar do Pequeno Príncipe e da sua mensagem de amor, de amizade e de esperança. Com certeza. E por falar em estrelas, você sabia que o planeta do Pequeno Príncipe era o asteroide B612? Não sabia. Foi descoberto em 1909 por um astrônomo turco. Olha só, que coincidência, né? Nossa. E você sabia que o Saint Exupéry era piloto de avião. Sabia sim. E a experiência dele como aviador teve grande influência na obra, né? O próprio cenário do início do livro, né? Do deserto do Saara, foi inspirado num acidente que ele sofreu durante um voo. Nossa, é incrível como a vida e a arte se entrelaçam, né? E isso torna a história do Pequeno Príncipe ainda mais especial. Verdade. É um convite para a gente olhar para o céu, para as estrelas e imaginar as infinitas possibilidades que o universo nos reserva. É isso aí. E antes da gente encerrar essa primeira parte do nosso mergulho em O Pequeno Príncipe, a gente queria convidar vocês a compartilhar com a gente as suas impressões sobre a obra. O que mais te marcou? Qual personagem te cativou? Qual lição você leva para a vida? Deixe seus comentários aqui embaixo que a gente vai adorar ler e continuar essa conversa. Isso. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nessa aventura mágica, o link para download do livro está na descrição do episódio. Fiquem ligadas que na próxima parte a gente vai continuar explorando os mistérios e as belezas de O Pequeno Príncipe. Até lá. É fascinante como o Pequeno Príncipe nos leva a questionar a nossa própria definição de boa fama, né? O geógrafo descreve a Terra assim. Mas será que essa fama se sustenta diante da experiência do príncipe? O Zé, né? A gente parou na parte falando justamente dessa chegada do Pequeno Príncipe na Terra, né? E a expectativa dele, baseada na descrição do geógrafo, era bem diferente da realidade que ele encontrou por aqui, né? A Terra vista de longe pode até parecer grandiosa, cheia de possibilidades. Mas de perto, através dos olhos do Pequeno Príncipe, a gente vê um retrato da humanidade um tanto quanto desolador, né? Pessoas ocupadas demais, correndo de um lado para o outro, sem tempo para apreciar as coisas simples da vida. É como se a gente tivesse desconectado da nossa própria essência, né? Perdido a capacidade de se maravilhar com a beleza de um pôr do sol, de uma conversa sincera, da conexão com a natureza. E essa busca incessante por algo que nem sempre a gente sabe definir, acaba nos levando para longe do que realmente importa, né? E essa crítica do Saint Exupéry à superficialidade da vida moderna ecoa até hoje, né? A gente se vê constantemente bombardeado por informações, compromissos, metas a cumprir. E muitas vezes esquece de parar para respirar, para simplesmente ser. Não é verdade? E o Pequeno Príncipe, com sua simplicidade, ele nos convida a desacelerar, a olhar para dentro de nós mesmos e redescobrir a beleza das coisas simples, né? Lembra aquele trecho? Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que fez tua rosa tão importante. É verdade. Nossa, é uma frase que nos faz refletir sobre a importância da gente dedicar tempo ao que realmente amamos, né? De cultivar os nossos laços afetivos, de apreciar a singularidade de cada relacionamento. A gente se torna responsável, de certa forma, pela felicidade daqueles que cativamos, né? É uma responsabilidade enorme, mas também muito bonita, porque nos impulsiona a sermos melhores,
a dar o nosso melhor para aqueles que amamos. E o mais interessante é que, ao se dedicar ao outro, ao criar laços genuínos, a gente acaba aprendendo muito sobre nós mesmos, né? Só se conhece bem as coisas que se domesticou, diz a raposa. É através do contato com o outro, da troca, da partilha, que a gente descobre quem realmente somos. É como se o amor e a amizade fossem espelhos, né? Que nos mostram facetas de nós mesmos que a gente talvez não tivesse percebido antes. E ao mesmo tempo nos transformam, nos lapidam, nos ajudam a evoluir. E é por isso que a partida do Pequeno Príncipe, apesar de triste, é também um momento de grande beleza, né? Ele retorna a seu planeta com um coração cheio de amor, de gratidão, transformado pela experiência de ter amado e ter sido amado. Ele aprendeu a amar, a criar laços, a se tornar responsável pela sua rosa. E essa experiência, por mais dolorosa que tenha sido em alguns momentos, o fez crescer, amadurecer, evoluir. E, de certa forma, transformou o aviador também, né? Sem dúvida. O aviador que no início da história era cético, pragmático, termina a narrativa com o coração tocado pela experiência de ter conhecido o Pequeno Príncipe, né? Ele redescobre a importância da imaginação, da amizade, da beleza das coisas simples, né? E passa a enxergar o mundo com outros olhos, mais sensíveis, mais abertos à poesia da vida. Nos convida a fazer o mesmo, a olhar para o céu e ver as estrelas com o coração. A lembrar que o essencial é invisível aos olhos e que a beleza está presente em cada detalhe, em cada encontro, em cada momento vivido com intensidade. Exatamente. E a gente leva essa mensagem para a vida, né? A gente se lembra do Pequeno Príncipe, da sua rosa, da raposa e seus ensinamentos. E tenta cultivar essa sensibilidade, essa capacidade de amar e se conectar com o outro de forma genuína. E chegamos à parte final da nossa conversa sobre o Pequeno Príncipe. Nessa última parte, a gente vai se aprofundar nos simbolismos, nas múltiplas interpretações que essa obra-prima nos oferece. É incrível como o Pequeno Príncipe consegue ser tão rico em detalhes e, ao mesmo tempo, tão aberto a diferentes leituras, né? É verdade, o Pequeno Príncipe, que é daquelas histórias que a gente pode ler e reler a vida toda e sempre descobrir novos significados. É como se a obra crescesse junto com a gente, acompanhando as nossas próprias transformações. E, para começar essa nossa conversa final, eu queria te perguntar sobre a figura do próprio Pequeno Príncipe. O que você acha que ele representa? Olha, o Pequeno Príncipe pode ser visto como a representação da pureza, da inocência, daquele olhar genuíno e curioso que a gente tem na infância, né? É como se ele fosse a nossa criança interior, que questiona tudo, que se encanta com o mundo, que busca o sentido das coisas sem se prender a convenções. E essa criança interior muitas vezes se perde no caminho, né? Com as responsabilidades da vida adulta, a gente acaba se moldando às expectativas da sociedade e muitas vezes deixa de lado essa capacidade de se maravilhar, de sonhar, de se conectar com a nossa essência. Com certeza. E o Pequeno Príncipe é um convite para a gente reencontrar essa criança interior, resgatar essa capacidade de olhar o mundo com novos olhos, de questionar o status quo, de buscar o que realmente nos faz feliz. É um chamado para a gente se libertar das amarras do mundo adulto e se reconectar com a nossa essência. E a rosa, hein? Qual o significado dela nessa história? Afinal, ela é um dos elementos mais importantes da obra, né? Aquela rosa tão especial para o Pequeno Príncipe. A rosa é um símbolo poderoso, né? Ela pode representar o amor, a beleza, a delicadeza, mas também a força, a resistência. Afinal, ela precisa enfrentar os desafios do ambiente para sobreviver. E a relação do Pequeno Príncipe com a sua rosa nos ensina sobre a importância do cuidado, da dedicação, da responsabilidade que o amor exige. Verdade. O Pequeno Príncipe se dedica à sua rosa, cuida dela com carinho, protege ela dos perigos. E essa relação o transforma, o faz amadurecer e entender o verdadeiro significado do amor. E a raposa, que personagem incrível, né? O que você acha que ela representa na história? A raposa é um show à parte. Ela representa a sabedoria, a experiência, a importância dos laços afetivos. Ela que ensina ao Pequeno Príncipe o significado de domesticar, de criar laços, de se tornar responsável por aquilo que cativamos. Exatamente. A raposa é como uma mentora para o Pequeno Príncipe, guiando ele nessa jornada de descobertas e aprendizados. E essa lição sobre a importância dos vínculos é fundamental, né? Afinal, são os laços que a gente cria, as relações que a gente cultiva, que dão sentido à nossa existência. É como se a raposa dissesse, olha, a vida é muito mais rica e interessante quando a gente se permite criar laços, se conectar com o outro de forma genuína, se doar, cuidar, amar. Sem dúvida. E falando em personagens marcantes, a gente não pode esquecer da serpente, né? O que você acha do papel dela na história? Serpente é um símbolo bem complexo, né? Ela está presente em diversas culturas e mitologias e carrega consigo uma série de significados. Em O Pequeno Príncipe, ela pode representar a morte, a transformação, a passagem para outro plano de existência.
É interessante como em Um Pequeno Príncipe, a morte não é vista como algo negativo, assustador. Ela é encarada com uma certa naturalidade como parte do ciclo da vida. E essa visão mais serena, mais espiritualizada da morte, nos convida a refletir sobre a nossa própria finitude, né? A gente se dá conta de que a vida é um sopro e que cada momento é precioso. E isso nos impulsiona a viver com mais intensidade, a aproveitar cada instante, a buscar o que realmente importa. Exatamente. E a gente fica com aquela pergunta no final da história. O Pequeno Príncipe morreu ou voltou para o seu planeta? O que você acha? Essa é a grande questão, né? E, como a gente já conversou antes, cada leitor pode ter a sua própria interpretação. O importante é que a história nos toque, nos faça refletir, nos ajude a encontrar o nosso próprio sentido para a vida. É isso mesmo. O Pequeno Príncipe é uma obra que fica com a gente, sabe? Ela nos convida a cultivar a criança interior, a amar, a criar laços, a se conectar com o essencial. E a mensagem central da história ecoa em nossos corações, nos inspirando a sermos mais humanos, mais compassivos, mais atentos à beleza do mundo ao nosso redor. E por falar em beleza, a gente encerra esse nosso mergulho em O Pequeno Príncipe, com uma frase mais emblemática da obra. O essencial é invisível aos olhos, é preciso enxergar com o coração. E é com essa mensagem linda e inspiradora que a gente se despede. Esperamos que vocês tenham gostado dessa jornada e que levem um pouco da magia e da sabedoria de O Pequeno Príncipe para suas vidas. E para quem quiser revisitar essa história tão especial, ou para quem ainda não teve a oportunidade de conhecê-lo, o link para download do livro está na descrição do episódio. Continuem explorando o universo da literatura com a gente aqui no Odisseia Textual. Até a próxima!